Olá, meu nome é Fátima Evelyn, eu sou do Noturno 2 e eu e minha colega Jaciele, tanto de sala como de grupo, a gente ficou responsável para falar sobre os direitos sociais coletivos dos trabalhadores na Constituição Federal de 1988. Olá, eu sou Jaciele, faço parte do terceiro período N2 aqui da SES. E essa aula vai ser sobre direitos sociais coletivos dos trabalhadores na Constituição de 1988. Vamos acompanhar alguns slides e analisar alguns pontos. O primeiro a ser observado é o contexto histórico, que um dos principais marcos desse contexto histórico em relação ao trabalho é a escravidão, que seria uma atividade acessória, onde os escravos não tinham direitos e eram tratados como um mero objeto. O segundo ponto é o feudalismo, onde os servos entregavam parte da sua produção aos senhores feudais em troca de proteção. E assim eles poderiam trabalhar nas suas terras, dando o que eles produziam aos senhores feudais. Aí foi onde surgiu a ideia de servidão, uma troca entre o patrão e o trabalhador. As coisas começaram a mudar a partir da Revolução Francesa, de 1789. E no século XVIII, a partir da Revolução Industrial, foi quando mudou totalmente essa perspectiva que a gente tinha sobre o trabalho. Foi a partir da Revolução Industrial que começaram a ter os trabalhos remunerados. Mesmo que em condições precárias, pelo menos eles agora tinham os direitos básicos: trabalho, tempo de descanso, mas mesmo assim ainda era uma situação muito precária. Foi por meio da Igreja Católica que começou a defender a regulamentação do trabalho. E aqui no Brasil, os primeiros registros que nós temos de uma legislação, de uma ideia, de um projeto para os trabalhadores foi na Era Vargas, de 1930, por meio da criação do Ministério do Trabalho e também da Justiça do Trabalho. As leis trabalhistas surgiram em 1943 e a Constituição Federal de 1988 incorporou os direitos trabalhistas junto dos outros direitos fundamentais, junto dos outros direitos que fazem base do nosso sistema democrático. O primeiro ponto, ele fala sobre a criação e fortalecimento das organizações de trabalhadores. Bom, esse ponto, ele aborda a importância do princípio da liberdade associativa e sindical. Esse ponto, ele aborda, fala mais um pouquinho também e garante aos trabalhadores o direito de se associarem e se reunirem livremente. Então, isso significa o quê? Isso significa que eles têm a garantia constitucional de se vincularem ou não aos sindicatos conforme a sua vontade. Essa liberdade ela é essencial para que os trabalhadores possam organizar de forma independente e defender seus interesses coletivos de maneira eficaz, de maneira certa também. O segundo ponto, ele fala mais sobre os princípios que regem as relações entre coletividades obreiras e empresárias. Esse ponto ele trata de negociações coletivas, que são fundamentais para estabelecer um diálogo equilibrado entre os trabalhadores e os empregadores. A negociação coletiva permite a criação de convenções e acordos coletivos, que são instrumentos legais importantes para estabelecer condições de trabalho, tipo salário, férias e outros direitos laborais. Esses princípios eles também visam bastante promover a cooperação e evitar conflitos, garantindo um ambiente de trabalho justo e equitativo, que seja bom para os dois lados. E o terceiro ponto são os princípios sobre os efeitos e a comunidade jurídica das normas coletivas. Esse ponto ele foca na disciplina da produção, interpretação e aplicação das normas coletivas. Essas normas coletivas elas são essenciais porque elas asseguram a proteção dos direitos trabalhistas, porque elas são regras claras, regras justas, que é essencial para manter uma boa relação no trabalho. Além disso, também ela garante que tanto os empregadores quanto os empregados cumpram com suas obrigações,
promovendo a segurança jurídica e a estabilidade nas relações laborais. Nesse último slide, nós temos os direitos coletivos dos trabalhadores da Constituição Federal de 1988, que vai do artigo 8 ao 11. O artigo 8 fala sobre associação sindical, que é justamente o princípio da livre organização sindical e a unidade sindical, que vai proteger o trabalhador e fazer com que ele seja ouvido pelos seus empregadores ou até mesmo pelo Estado. O artigo 9 fala sobre greves e é um direito garantido. O trabalhador ele não pode simplesmente baixar a cabeça e aceitar que aquele é seu trabalho, que aquilo deve ser feito e ponto, acabou. A partir do momento que um coletivo de trabalhadores não está satisfeito ou com alguma situação dentro do trabalho, ou com alguma regra dentro do trabalho, ou alguma norma que na realidade não está agindo como deveria agir, eles podem reivindicar seu direito à greve. Artigo 8º, terceiro parágrafo, nós temos a substituição processual. O sindicato pode representar os trabalhadores judicialmente. No artigo 10º, temos a participação. Trabalhadores integram órgãos públicos para discutir interesses da classe. No artigo 11º, temos a representação classicista. Empresas com mais de 200 funcionários elegem representantes, justamente para garantir a comunicação entre o trabalhador e o empregador, para que seja um trabalho digno e justo para aqueles que trabalham na empresa. Por fim, temos as referências e aqui eu finalizo a nossa revisão sobre os direitos sociais coletivos dos trabalhadores.